Graças a Deus. Amém, amados? Ficamos em pé, vamos ler a palavra do nosso Deus. Quero ler dois textos com os meus irmãos. O primeiro está em Mateus capítulo 13. Deus encheu meu coração antes de sair de casa, dentro desse texto, e eu quero comentar alguma coisa. Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9, e depois saltaremos para o versículo 18. Amém? Vamos repetir comigo: o que ouve a palavra e compreende a palavra, esse dará fruto. Amém. Agora saltemos para Efésios capítulo 3, um texto que lemos em outras doutrinas, mas é pertinente para o tema que estamos falando. Capítulo 3, versículo 20. Toda a igreja vamos ler junto. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Diga comigo: Deus ouve a minha oração. Deus ouve o meu pensamento. Oremos. Senhor Deus, diante da tua presença estamos para aqui ouvir a tua palavra, e não só queremos ouvir a tua palavra, precisamos compreender a tua palavra, porque quem compreende a tua palavra é o que produz fruto, é o que dá fruto. Ó Deus, ajuda-me a falar a tua palavra com sabedoria, com revelação do alto, com unção do céu. Eu sou insuficiente, mas em ti mora toda a suficiência. Ó Deus, dá entendimento aos meus irmãos, abre, Senhor, os corações, para que a tua palavra seja entendida. É a oração que eu faço e creio que assim será, porque faço no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Glórias ao nome santo de Jesus. Queridos, que relação tem o nosso pensamento com a fé? Pode uma alma inquieta ter uma fé perfeita em Deus? Pode uma alma cheia de ansiedade receber de Deus alguma coisa? Quando olhamos para o pensamento, irmãos, ele tem muitas definições e adjetivos. Pensar é pretender. Quem pretende alguma coisa tem fé? Sim, né? Pensar é refletir. Pensar é aspirar, é o mesmo que desejar. Pensar é intencionar. Pensar é planejar. Pensar é considerar. Pensar é remoer. E tantas, irmãos, é uma infinidade de adjetivos para definir o que é pensar. O ser humano, irmãos, ele tem a capacidade de imaginar e de formar uma imagem mental. Isso Deus deu ao homem. Logo, irmãos, a fé, ela permeia o nosso pensamento, porque quem tem fé pensa ou não? Sim, mas nem todo pensamento é fé. E é isso que precisamos entender, porque quem tem fé pensa, mas nem todo pensamento é um pensamento de fé. Isso que precisamos entender. Vamos olhar a mulher do fluxo de sangue. Não vou aqui citar o texto, mas é de conhecimento dos irmãos, que ela tinha dinheiro e gastou toda a sua fortuna com médicos e não recebeu melhora alguma. Mas ouvindo falar de Jesus, ela disse consigo mesma: vou até onde está Jesus e vou tocar nas orlas dos seus vestidos e serei curada. Ela teve um pensamento, ela teve um planejamento,
ela considerou, e tudo isso faz parte do pensamento, ou não? Sim, e aquele pensamento era pensamento de fé, e deu certo, Queridos, Deus pensa. Isaías 55, versículo 9, e alguém também, Jeremias 29, 11, amém? Então, Deus pensa, Deus planeja, Deus considera, e Ele está dizendo que o pensamento dele é muito mais alto que o nosso. Jeremias 29, 11, alguém? Amém. Perceba que os pensamentos de Deus são bons. Deus pensa coisas boas ao nosso respeito. Deus só tem pensamentos bons. Tem outro texto que diz, Salmo 92, versículo 5, não precisa os irmãos ler, acharem, que diz que os pensamentos de Deus são profundos. Salmo 139, versículo 17 diz que os pensamentos de Deus são preciosos. Então Deus pensa, os seus pensamentos são mais altos. Deus pensa, os seus pensamentos são bons. Deus pensa e os seus pensamentos são profundos. Deus pensa e os seus pensamentos são preciosos. Então o pensar faz parte de Deus, e Deus deu ao homem a faculdade, a capacidade de pensar. Mas o que precisamos entender, e quero aqui repetir, que nem todo pensamento é um pensamento de fé, mas há pensamentos que são pensamentos de fé. Outros sim, somos aquilo que pensamos, somos aquilo que falamos. Mateus 12, versículo 34, Jesus diz que tudo que fala a boca é aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que nós pensamos. Se alguém quiser ler, em Provérbios 23, versículos 6 e 7 também fala isso. Amém? Então a boca fala tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós imaginamos, sai para fora. O pastor Otávio, ele tem uma fala muito peculiar. Ele diz assim: irmãos, vocês que costumam falar palavrão só em casa, vocês tomam cuidado, viu? Porque uma hora vai sair no lugar que você não espera, redondinho. E é verdade. Por quê? Porque faz parte da sua expressão, falar palavrão, xingar, se expressar mal. No meio público você tenta se comportar, não é? Mas dependendo da situação, ele pode sair redondinho. É melhor você mudar o seu jeito de pensar, é melhor você mudar o seu jeito de falar, para que você possa, quando abrir a boca, só falar o quê? Coisas boas. Provérbios 23, versículo 7, olha o que diz aqui. Vou ler. Provérbios 23, versículos 6 e 7. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos, porque como imaginou a sua alma, assim é. Preste atenção, o proverbista está dizendo que tudo aquilo que o homem imagina, tudo aquilo que o homem planeja, é o que o homem faz. E continua dizendo: ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Você está comendo na casa de alguém que é mau, ele está te oferecendo boa comida, o proverbista está dizendo: não coma, porque ele não quer te dar boa comida, ele não tem intenção nenhuma de te fazer bem. Por quê? Porque ele é mau, e como ele imagina, assim ele é. O homem é aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa, e isso é uma verdade. Outro sim, os pensamentos, irmãos, diante de Deus, eles são computados
como real. Todo pensamento, toda imaginação é para Deus coisa concreta. Por isso que devemos ter cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que imaginamos. Mateus 5, versículo 27 a 28. Alguém leia. E alguém leia Mateus 9, versículo 2 a 4. Amém. Perceba, irmãos, que Deus trata com os nossos pensamentos de forma dura e real. Deus considera aquilo que pensamos. O pensamento é computado como pecado para Deus. Quando você pensa mal de alguém, isso é computado como pecado. Quando você cobiça alguma coisa de alguém, isso é computado como pecado. Por quê? Porque o pensamento é real. Mateus 9, versículo 2 a 4. Amém. Jesus perdoou o pecado do paralítico, e o povo, fariseus que ali estavam, começou a murmurar: quem é esse para perdoar pecado? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que vocês estão pensando mal? Eu considero o pensamento de vocês, porque vocês estão pensando mal. Deus é Deus que contempla as imaginações e pensamento dos homens. Por isso o apóstolo Paulo disse: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando o crente anda em retidão, anda fazendo o certo, aquilo que ele imagina, Deus vê e recebe como real. Houve uma situação também muito peculiar, registrada no livro de Esther, quando Amã fez uma lei para matar todos os judeus da província. E Esther, ou sabia ou não sabia, não sei, mas olha como ela foi repreendida pelo seu tio. Capítulo 4, versículo 13 do livro de Esther. Se alguém achar, pode ler. Amém. Olha, irmão, Deus que conhece a intenção do coração das pessoas. Esther foi repreendida porque talvez ela estava imaginando, ou poderia vir imaginar, por ser a rainha, nenhum mal me sucederá, quando na verdade ela deveria imaginar-se livrando o povo de Deus. Ela deveria estar imaginando alguma forma de livrar o seu povo, e ela estava: não, nenhum mal me sucederá. Mas o que Deus diz para ela através da boca de Mardoqueu? Olha, não pense em você que você vai escapar. Por quê, irmão? Porque Deus vê aquilo que pensamos, e devemos pensar certo, devemos pensar corretamente. Por que, queridos, que a ansiedade ela bate em nossos corações? Por que a aflição ela bate em nossos corações? Isso, querido, não bate só no coração de você, não. A ansiedade ela bate no coração de todos os seres humanos. E a ansiedade ela provoca perturbações. A ansiedade provoca medo. A ansiedade ela abala a fé do crente. E tudo isso acontece aqui na mente. O que precisamos fazer? Precisamos ordenar nossos pensamentos. Diga comigo: a minha mente deve me servir. A mente humana, irmãos, Deus nos deu para que possa nos servir, não o contrário. O problema é que nós deixamos a nossa mente nos guiar, quando na verdade nós deveríamos ordenar a nossa mente, ter uma mente bem ordenada. Tem um ditado popular aí, e ele é verdadeiro, que diz assim: mente vazia é o quê? Oficina do diabo.
Mas na verdade, o diabo, ele coloca planos nessa mente, e ele põe essa mente para trabalhar, não quer deixar vazia não. Então o ditado real deveria ser assim: uma mente desocupada será ocupada pelo diabo. Uma mente que não tem propósito, uma mente que não está direcionada, o diabo entra e ocupa ela. E uma mente ocupada pelo diabo não tem lugar para as coisas de Deus. Abramos o texto no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Aconteceu algo aqui muito interessante aqui, e eu quero ler com os irmãos. Olha o que Davi orou. Nesta ocasião, Davi estava dando alguns conselhos para Salomão, ou os últimos conselhos. E no versículo 18 do capítulo 29 de 1 Crônicas, Davi orou assim: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o coração para ti. Vou repetir. Davi está orando, e ele diz na sua oração: Deus, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do seu povo, e encaminha o seu coração para ti. Conserva o que? E por que para sempre? Conserva o que e por que para sempre? Quando você vai lendo o capítulo 29, diz o texto no versículo 3 a 5, que Davi tinha um tesouro particular, era muita riqueza, ouro de Ofir, e ele pegou todo o seu tesouro e deu voluntariamente: está aqui todo o meu tesouro para embelezamento da casa de Deus. E ele fez uma pergunta: quem quer ofertar voluntariamente na obra do Senhor? E diz o texto que os capitões começaram a dar muita riqueza, dar muito tesouro naquele dia, e o povo então começou a ofertar. Naquele dia se levantou um fundo gigantesco para a obra do Senhor. Então o que Davi fez? Orou: Deus, conserva isso nos nossos pensamentos, que isso permaneça para sempre em nossos corações, encaminha o nosso coração para ti. O que Davi estava dizendo? Deus, não deixa que o teu povo se esqueça que deve ofertar, que deve trazer tesouro, que deve honrar o Senhor com as suas ofertas. Não deixa que o povo esqueça essas coisas. Perceba, irmãos, que se nós nos esquecermos de fazermos essas coisas, nós perderemos a bênção. Então como que eu vou ordenar os meus pensamentos? Diga comigo: oração. Eu estou com a alma aflita, estou com a alma ansiosa e preciso de ordenar meus pensamentos. Davi ordenava os seus pensamentos por meio da oração. Paulo nos ensinou essas coisas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Alguém leia? Amém. Então perceba aqui que de repente a inquietação entrou em meu coração. A minha alma passou a estar inquieta. O meu pensamento está trazendo perturbações. E quando a perturbação instaura dentro de mim, a minha fé fica abalada, ou não? Sim, dúvidas me sobrevêm. Como que eu vou acalmar meu coração? Como que eu vou ordenar meus pensamentos? Davi ordenava seus pensamentos orando: Deus, conserva isso em nossos corações para sempre. Deus, ordena os nossos corações para ti. Oração.
Paulo, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Amados, sabe o que acontece dentro de nós? Nós pensamos assim: Deus está vendo meu pensamento. Não é assim que nós pensamos? Deus está vendo que eu estou perturbado, Deus está vendo que eu estou aflito, e Ele está vendo mesmo. Mas qual que é o direcionamento? Ore, apresente diante de Deus todas as vossas inquietações. Eu não posso ficar com a minha mente cheia de pensamento. Eu tenho que dobrar meu joelho e orar. Porque quando eu apresento diante de Deus a minha inquietação, quando eu faço conhecida diante de Deus por meio da súplica, o meu coração vai receber paz do Espírito Santo, e eu vou ter o meu pensamento firme em Cristo Jesus. Não há pensamento firme sem oração. Mas quando o crente apresenta diante de Deus, Deus firma os nossos pensamentos, Deus dá paz. Alma aflita, pensamentos a mil, só se aquietará por meio da oração. Pedro falou a mesma coisa, capítulo 5, versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Inquietações, pensamentos a mil, põe diante dele, lança diante dele. Alguém leia Provérbios 16, versículo 1 a 3. Amém. Olha só, irmãos, então Deus está dizendo: olha, eu dei para você a capacidade de pensar do homem, são a preparação do coração. Você pode pensar, você pode imaginar, e você deve fazer isso. Mas quem te dará a resposta? O Senhor. Mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Tudo que o homem pensa e imagina é bom. Dificilmente eu penso alguma coisa e falo: isso é ruim. A maioria dos meus pensamentos são bons. Até quando eu estou pensando mal, para mim é bom. Mas Deus pesa os espíritos. Deus põe na balança o que pensamos. O versículo 3: confia no Senhor as tuas obras, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Quando você coloca na mão de Deus os seus pensamentos, quando você ordena diante de Deus os seus pensamentos, Ele te dá firmeza. Firmeza de pensamento só vem por meio da oração. Pensamentos firmados só vem por meio da oração. Queridos, quando preciso de tomar alguma decisão, eu nunca oro pouco, eu oro é muito, meu irmão. Eu encho o cálice da oração, eu encho o cálice da oração até transbordar. Enquanto eu não sinto que o cálice está transbordando, eu não tomo decisão nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus é quem vai confirmar os meus pensamentos. Olha o que Jesus disse aqui: uma mente sem propósito, ela vive inquieta. Diga comigo: uma mente sem propósito, ela vive inquieta. Mateus 6,31, olha o que diz. Alguém leia. E depois 33 e o 34. Amém. Então Deus está dizendo aqui, Deus está dando propósito aos cristãos, Deus está dando objetivo aos cristãos. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Qual que deve ser o plano do crente, irmão? Buscar primeiro o reino de Deus. Deus está ordenando os nossos pensamentos, ou não? Sim. Aceitei Jesus, o que eu devo fazer? Primeiro o reino de Deus. Agora aceitei Jesus, e agora? Não sei o que fazer. A sua alma vai ficar inquieta. E a alma sem propósito, ela anda
ansiosa, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, como será o dia de amanhã. Agora, o crente com propósito, o crente que tem seus pensamentos ordenados: o meu plano é buscar o reino de Deus. Perceba, irmãos, que a igreja, ela influencia, porque eles estão olhando para você e não está te vendo igual a eles. Aí eles vêm querer uma resposta. Qual que é a sua resposta? É Jesus. Amados, então Cristo, Ele colocou na igreja plano, objetivo, propósito. Porque o crente sem propósito, o crente sem objetivo, a sua mente fica pronta para o diabo usar. Olha aqui, irmãos, quando nós passamos a ordenar nossos pensamentos, passamos a viver com propósito, a gente passa a ter segurança. Olha o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 a 3. Leia. Amém. Olha, queridos, isso daqui é Deus, por meio de Paulo, ordenando nossos pensamentos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai o que? As coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aí você pode dizer assim: mas eu não conheço o céu. Eu também não conheço o céu. Eu nunca fui para o céu. Teve gente que já teve experiência de ir para o céu e voltou e coisa. Mas se a gente precisa pensar no céu, imaginar o céu, aonde que nós vamos encontrar esses pensamentos, irmãos? Nas próprias Escrituras. Como que eu sei que lá no céu tem serafins com 6 asas? Nas Escrituras. Como que eu sei que os anjos de Deus são milhares de milhares de milhares de milhões de milhares? Nas Escrituras. Como que eu sei que lá no céu as ruas de ouro são? Nas Escrituras. Ou seja, quando nós olhamos para as Escrituras, nós passamos a conhecer o céu, e devemos pensar nisso. Por quê? Porque é o nosso lugar, é o nosso lugar de habitação. E olha o que Paulo diz: porque já estáis mortos, vocês já morreram para este mundo. Queridos, o mundo não pode mais chamar a nossa atenção. As coisas do mundo não devem ter lugar dentro de nós. Isso é ordenar os pensamentos. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Olha o que diz aqui: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Você quer pensar em alguma coisa? Pensa em coisas verdadeiras. Quer pensar em alguma coisa? Pensa em coisas honestas. Quer pensar em alguma coisa? Pensa em coisas justas. Quer pensar em alguma coisa? Pensa em coisas puras. Quer pensar em alguma coisa? Pensa em coisas amáveis. Quer pensar em alguma coisa? Pensa em coisas de boa fama. Quer pensar em alguma coisa? Pensa em alguma coisa que é virtuosa. Quer pensar em alguma coisa? Pensa em alguma coisa que produz louvor. Nisso pensai. Versículo 9: o que aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você ouviu, aplica o teu coração para fazer. Gaste o teu tempo para aplicar aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu. Ponha o teu coração nisso. Ordene os seus pensamentos, meu irmão. O crente que ordena o seu pensamento, ele não vive ansioso, ele não vive desesperado, ele não vive pensando no dia de amanhã. Por quê? Porque o seu pensamento está bem ordenado. Agora, diga comigo, isso não é fácil. Nunca foi e jamais será, meu irmão. Porque o crente deve servir a Deus espírito, alma e corpo.
é de todo coração, de todo desejo, de toda força. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele se comparou ao atleta. Olha o que ele diz aqui: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Paulo está dizendo: olha para o atleta, olha a dieta que ele faz, olha a doutrina, a rigidez dos exercícios. Ele se abstém, ele aplica o seu coração naquilo, ele se exercita, ele acorda cedo, ele dorme cedo, ele tem uma regra. E o crente é sem regra? Ah, meu irmão, se ele, para receber uma coroa da terra, ele se disciplina, e nós que vamos herdar o céu, quanto maior será a nossa disciplina, quanto maior será a nossa rigidez, quanto maior será a nossa dedicação, quanto maior será o nosso esforço. Aí alguém diz: não, a salvação é pela graça. É lógico que é, ninguém teria condição de pagar, mas a minha parte eu tenho que fazer, meu querido. E isso não vai me salvar não, mas isso vai me conservar salvo. Aleluia! Jesus me salvou, Jesus me limpou, mas quem que tem que se conservar limpo, meu irmão? É eu que tenho que me conservar limpo. Ou então eu serei como uma porca lavada. Você deu banho na porca e larga ela, para onde que ela vai? Para a lama. Jesus te limpou, tirou toda a sujeira do teu coração. Parece um cachorro, né? Que lambe o vômito. Não, meu irmão, nós que temos que nos policiar, nós que temos que resistir, isso cabe a nós. Aí ele diz, olha, versículo 26 do capítulo 9: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo. Paulo está dizendo: eu venço o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo está dizendo: quem manda no meu corpo sou eu, não é meu corpo que manda em mim não, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Mas por que ele fazia isso? Por causa da coroa incorruptível, por causa do prêmio da soberana vocação. Luta, trabalho, esforço. Amados, a luta do crente deve ser como a do salmista. Salmo 119, versículo 113. Alguém leia. Alguma Bíblia tem alguma tradução diferente? Todos são assim? Amém. Tem uma tradução, mas ela diz assim: odeio os pensamentos vãos. Aí o salmista está dizendo: aborreço a duplicidade. O que é duplicidade? É pensamentos incertos. Ah, eu vou orar. Ah, não vou orar não. Ah, eu vou para a igreja. Ah, acho que não vou não. Não tem firmeza naquilo que faz. Aborreço os pensamentos vãos, pensamentos que não me levam a nada. Eu devo aborrecer. Mas ele diz: mas amam o que? A sua lei. Passe a amar a lei do Senhor, passe a ter prazer na lei do Senhor, passe a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque aquele que faz isso será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, e dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Deus disse para Josué: Josué, aonde você pisar a planta do teu pé eu dou para você, mas tem um negócio: medita na lei
de dia e de noite. Não se aparte desse livro, fale esse livro, durma com esse livro, pensa nesse livro, não saia desse livro, nem da direita, nem para a esquerda, que eu vou te abençoar. Sabe o que é isso? Ordenar os seus pensamentos. Eu vou fazer um negócio aqui, mas eu vou ver o que a Bíblia está falando. Eu vou fazer um negócio aqui, mas eu vou orar, vou apresentar na mão de Deus e vou esperar Deus me responder. Aleluia! Esses crentes são crentes que prosperam. Aleluia! Aleluia! Queridos, para concluir aqui, vamos voltar lá em Mateus, capítulo 13. Deus encheu o meu coração dentro desse texto aqui. A mente, irmão, como eu disse, é a sede da reflexão, é a sede da consideração, é a sede do remoer, do querer. É na mente que a gente reflete, é na mente que a gente considera, é através dos pensamentos que a gente remoe as coisas. E no capítulo 13, Deus falou algo muito interessante aqui. Jesus, ele disse assim, no versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus está dizendo: olha, para que o fruto tenha resultado, para que toda essa mensagem que foi pregada aqui tenha resultado, você precisa entender o que foi falado. Se eu estivesse falando aqui em línguas estranhas, quem sairia daqui entendendo alguma coisa? Quem tem interpretação aqui? Alguém tem? Se eu estivesse falando em inglês aqui, talvez você entenderia alguma coisa. Yes, no, yes, né? E o resto? Amados, se você não entender a palavra, não vai produzir fruto. É preciso entender. E aonde que a gente começa entendendo as coisas? É refletindo em nosso pensamento. A mente é a sede da reflexão, é a sede da consideração, é a sede do remoer. É na mente. O homem não pode desconsiderar seus pensamentos. Mas digo e repito, nem todo pensamento é de Deus, mas alguns são. E o que aqui Jesus está dizendo? Olha, agora preste bem atenção. Eu estou na praça pregando assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O Pereira ouve: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E vai embora. Pereira não conhece o evangelho, não sabe de nada. Se arrepender do quê? Reino do céu? Valeu para ele aquela palavra? Não, foi embora e está tudo certo. Agora, se o Pereira vem, se arrepender do quê, rapaz? Que reino do céu que é esse? As coisas mudam ou não mudam? Porque ele mostrou-se interessado e ele quer saber. E uma vez que ele sabe, compreende, aquilo vai produzir fruto na vida dele. Do contrário, não produz. Então Jesus diz que quando alguém ouve a palavra e não entende, não produz fruto. Cultos que alguém está pregando e está aquele barulho total, bagunça santa, né? Não vamos amaldiçoar essa bagunça não, tá? Mas se tem alguém não crente, que não entende aquilo, o que valeu aquilo tudo? Nada. E quem não entende, como que vai receber alguma coisa? Como que vai produzir alguma coisa? Então essa é a primeira fase. Não entendeu, o diabo já vem e arrebata. Eu vim para o culto e não entendi o que foi falado, então que fruto eu terei daquela pregação? Eu venho para o culto e não entendo o que está sendo cantado, que fruto eu terei daquele louvor? Que fruto? Nenhum. Então é preciso entender. Aí Jesus continua, versículo
20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que Jesus está dizendo aqui? Toda a fé será provada. Não tem fé sem prova. Se você diz eu creio em Deus, a sua fé vai ser provada. Essa pessoa recebeu o evangelho, como que ele vai ficar sem prova, meu irmão? Haverá angústia e haverá perseguição. Mas para que a gente entenda esse versículo, vamos ler o outro. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí o versículo 23: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. O que Jesus está dizendo no versículo 23? A semente que caiu em pedregais, ela ouviu a palavra, mas não entendeu que seria provada. E quando veio a prova, o que aconteceu? Desistiu. E tem gente que não entende que crente é provado. Irmãos, eu tenho certeza que o plano original de Deus para minha e para a tua vida é nunca sofrer, nunca padecer enfermidade e nem morrer. Esse é o plano original de Deus, ou não é? É. Mas tem algum ser humano que não sofra? Tem algum ser humano que nunca passou por enfermidade? Tem algum ser humano que nunca sofreu? Mas o crente pensa, alguns cristãos que aceitou Jesus, os problemas acabaram. Às vezes até piora, né? A terra que não compreende isso, quando vem a luta, ela desiste. O crente que não entende que será provado, quando vem a luta, desiste. E Jesus disse certa feita assim: se o mundo vos aborrece, é porque vocês não são do mundo. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo é contra vocês. Como que vocês querem que o mundo ajude vocês, se vocês não são daqui? É aborrecimento mesmo. E Jesus está dizendo que aquele que não entende que vai ser provado a sua fé, morre. Quem caiu nos espinhos é aquele que não entende que precisa entregar a sua vida e a sua ansiedade para Deus. O que foi semeado no espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo. Mateus 6: não andeis ansioso pelo que comeremos, pelo que vestiremos, como será o dia de amanhã. O crente que recebeu a palavra, mas não entende que Jesus é o seu pastor, que Jesus está cuidando dele, que agora ele tem que colocar na mão de Deus a sua vida. E diz aqui, e a sedução do mundo a sufoca. Ontem eu estava queimando umas coisas em casa lá, que eu gosto de queimar, tá, irmão? O fogo pode estar forte, mas se você sufocar ele, o que acontece? Apaga. Então você tem que deixar ar entrar, irmão. Você não pode encher de coisa e esperar que o fogo vai, não. Acabou o oxigênio, o fogo apaga. É a mesma coisa o crente. Começa, e agora? Acabou a comida, acabou a bebida, e agora? E agora? E agora, irmão? E começa a sufocar ele, a ansiedade sufoca, quando na verdade deveria ser o contrário. Ele deveria respirar em Deus, desejar as coisas do Senhor. O crente precisa entender que tem que colocar as suas ansiedades na mão de Deus. Quem não entende isso, irmão,
morre. Eu não estou dizendo, irmão, eu não estou dizendo, e você não é besta, né? Você não vai fazer nada, não é? Você tem que fazer a sua parte, né? Um exemplo, estou precisando de um socorro, aí Deus manda uma cesta básica lá em casa, aí eu chego para Deus: Deus, por que não mandou cozinhado, né? Aí é complicado, né? Ó Senhor, devia ter vindo pronto, por que não mandou só comida pronta, né? Enlatada, que era só eu. Não, irmão, tem coisas que pertencem a nós. O que devemos fazer, Deus não vai fazer por nós, mas o que precisamos fazer é colocar nossos pensamentos em Deus, ordenar nossos pensamentos, para que a ansiedade desapareça. E quem não anda ansioso, anda em fé. Amém? Quem não anda ansioso, anda em fé. Queridos, vamos louvar o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para o teu coração nesta noite.